Hoje nós temos 95 funcionários. Dos 95, mais de 35 tem mais de 10 anos de casa. E eu tenho uma senhora que tem 42. Dos 95, 35 tem mais de 10 anos de casa. Mais de 10 anos de empresa é outro ponto fora da curva, né? A gente fez premiação para quem tem mais de 5 anos já ganha um troféu nosso. Aí tem 5, 10, 20, 30 e 40 anos de casa. Caramba, 40 anos. Na festa de final de ano do ano passado, a gente colocou um estúdio de flash tattoo, que são tatuagens pequenas, tipo essa aqui. Não rola aquele... Quando tu nasceu, já tava aqui? Claro, óbvio. A gente virou, assim, mais do que a nossa empresa, a gente tem facções. Sim. As costureiras. E elas não teriam emprego, não teriam renda, iam ficar meses paradas. Então, mais do que pra gente, a produção das máscaras foi para os parceiros. Sim. E quando a gente voltou, a gente não parou nenhum dia. E quando a gente voltou, eles estavam produzindo. Então, a máquina não ficou parada, a manutenção da máquina não ficou pendente, o psicológico das pessoas não foi tão afetado assim. Eles estavam gerando receita, então eles tinham dinheiro para poder movimentar a economia de forma local. Enfim, foi a solução que a gente encontrou. E assim, a pandemia como um todo, obviamente, a questão da saúde, das mortes e tudo mais, a gente lamenta. Mas para a moda praia especial ali, a Blumen, foi um ano muito bom. Porque quando voltou, a gente não parou, a gente tinha estoque, fechou num período que a nossa venda é menor, no inverno. Então, o shopping não me cobrou aluguel, o governo pagou os meus funcionários, eu reduzi a empresa para poder produzir as máscaras e ter ali o operacional mínimo. Vendi as máscaras para os players que eu conhecia ao longo do farmácias, material de construção, quem estava aberto, eu criei uma rede de relacionamento com eles. E quando voltou, eu tinha estoque e a barreira alfandegária, a barreira sanitária, não permitia que o brasileiro saísse do país para viajar. Então a Europa, Estados Unidos, para onde as pessoas iriam, ficou restrito ao território nacional. E se você viaja no Brasil, você vai para a orla, você vai para o litoral. Então você vai para o Nordeste, você vai lá para a região litorânea do Sul, você vai para o Rio de Janeiro, você vai para o Espírito Santo. Então moda praia bombou muito. E a gente teve muita reprogramação de pedido. E tem um ponto muito legal, que é a priorização dos nossos parceiros. Eu, quando iniciou a pandemia, fiz questão de ligar para todas as multimarcas e os representantes em principal que fazem essa ponte, falam assim, não se preocupem com a Blumen. Eu entendo o cenário, eu sei que ninguém vai conseguir pagar nada agora e podem contar comigo. Quando o mercado voltou, eu priorizei a multimarca em detrimento até do varejo físico, porque eu sabia que esse cara ia passar muito mais dificuldade. O meu varejo físico estaria abastecido, ia conseguir produzir uma coisa ou outra. Esse cara que está lá na loja na beira do mar e que está vendendo bem e tal, ele precisa desse produto para poder girar. E ele ficou fechado, ele não é fábrica, ele é multimarca, ele depende daquele markup. E eu priorizei toda a multimarca. Eu tirei produto do meu e-commerce para mandar para a multimarca. Eu tive concorrente que mandou comunicado para a multimarca assim, olha, estamos vendendo tão bem que vamos pegar os pedidos para botar no nosso e-commerce, então não vou conseguir atender. E caraca, como é que o cara tem coragem de falar isso? E pelo contrário, eu fiz questão de falar, olha, vocês são minha prioridade. Então no ano seguinte a gente teve vários pedidos oriundos de pessoas assim, eu vou ser parceiro da Blumen porque a Blumen é minha parceira. E o interessante foi que nessa época as lojas, principalmente os multimarcas, não estavam preparadas para vender online. Mas a gente que já era do e-commerce, eu também vi um boom na minha marca porque a gente já sabia como operar e foi um ano que as vendas cresceram no online. Sim. O lojista não sabia operar, mas quando o lojista descobriu em 3 meses como que se operava online, como fazer live shop e tudo mais, a gente viu um crescimento do varejo. E tinha lojista que passou a vender mais do que vendia antes porque entendeu como funcionava a venda online. Então foi um acelerador naquele momento e gerou uma demanda realmente de multimarca. Tinha lojas desesperadas querendo comprar porque não tinha produto e um monte de marca não estava conseguindo entregar. Tinha marcas de varejo feminino que notificava a multimarca que postava produto no Instagram ou que tinha e-commerce. Não podia, porque brigava, porque isso aqui. Durante a pandemia e pós-pandemia, a marca quase notifica se a multimarca não tiver uma venda digital, uma venda online, amarra na casa da cliente. Então, foi de eu vou te punir para, pelo amor de Deus, faz isso num cenário, num espaço de tempo muito curto. E passado 2020, a gente entendeu que, cara, a gente precisava crescer. A Blumen iria completar 50 anos. E mais do que olhar como foram os 50, a gente pensou o seguinte, como vão ser os próximos 50. Então a gente investiu muito internamente. A gente tem, obviamente, as nossas lojas, que é o ponto de contato com o cliente final, o e-commerce é o ponto de contato digital com esse cliente. A gente falou, cara, a gente precisa reformar e trazer de novo a Blumen para dentro de casa. Então reformamos todo o nosso prédio, que é próprio. Trouxemos máquina de costura, máquina de corte automático, máquina de enfeitadeira digital, máquina de modelagem por fotografia, inteligência artificial no processo de modelagem de corte. A gente trouxe, assim, o que tinha de mais moderno em toda a parte fabril interna. Fizemos, enfim, todas as cadeiras tops, todos os computadores, parte de servidor. A gente trouxe para dentro de casa um ambiente muito legal de trabalho, que é uma força. Na nossa análise SWOT, a gente diz que o nosso ambiente de trabalho ali, fisicamente, estrutura, é uma força, sabe? E trouxemos excelentes profissionais. Direção de estilo, parte de atacado, parte de e-commerce. A gente formou um grande time ali, preparado para os próximos 50 anos. E o próximo passo, né, que eu reverbero muito sobre uma frase.
Se essa frase estiver sendo dita da porta para fora da Blue Man, né? Se o cliente estiver falando essa frase, eu digo que o sucesso da Blue Man tá no seu caminho correto, que é olha que legal que a Blue Man tá fazendo. Essa é a frase que eu quero que as pessoas digam. Se eu tô passando no shopping e a pessoa não sabe que eu sou da Blue Man, não vê que eu tenho a tatuagem da Blue Man, tem que esconder, mas não sabe que alguém ali é Blue Man e a pessoa passa na frente da loja, ou passa no nosso circuito de vôlei de praia que a gente tem, ou passa no nosso circuito de bodyboard que a gente tem, passa, enfim, depois eu falo sobre as colaborações de licenciamento de marca, que eu acho que é um baita case que a gente está criando, e a pessoa fala, olha que legal que a Blue Man está fazendo. Esse é o gatilho para o cara entrar no nosso e-commerce para ver a coleção, é o gatilho para o cara entrar na nossa loja para ver o que mais a gente está fazendo de legal, ou ver aquela influenciadora e falar assim, cara, que a Blue Man tá bombando, eu tô vendo a Blue Man direto, e aí vai entender que por trás tem uma fábrica moderna, tem bons profissionais criando a coleção, tem um marketing legal comunicando isso da porta para fora, que tem processo, que tem, enfim, todo o invisível se torna visível uma vez que esse cliente vai entender que a Blue Man está fazendo coisas legais e ele vai ter preocupação em estar ali, e a compra é consequência, né? Eu não tô ali falando, não é compre batom, não é compre Blue Man, cara, que legal que a Blue Man tá fazendo. Então, é o cliente que comprava antigamente não compra mais, é o cliente que não ouvia falar sobre Blue Man e hoje escuta, é o cliente que por algum motivo parou de comprar, e aquele fã assíduo que fala assim, claro, você não sabe, eu amo a Blue Man, eu sempre compro, você não sabia que ela tava fazendo isso. Então, tem uma galera, uma marca de 52 anos, o grande desafio é rejuvenescimento da sua base, porque é nosso público que comprava lá atrás e naturalmente vai envelhecendo. Então a gente tem que trazer cada vez mais a jovialidade, não esquecendo desse público que compra e acompanha a gente ao longo da vida. Então é engraçado dizer que a cliente que mais compra Blue Man tem quase 80 anos e ela se diz a garota Blue Man, joga frescobol todo dia. Ela é dourada. Bacana, cara. Foi uma das capas da nossa campanha de 50 anos. E, ao mesmo tempo, no nosso e-commerce, 28,5% do nosso público que mais compra é de 25 a 35 anos. Então, é um caminho de rejuvenescimento de base que é o nosso desafio, mas, pelo Analytics do Google, a gente está no caminho certo de atingir essa base. Que legal. E lá atrás, lá no começo da marca, tu sabe de alguma história marcante? Porque entre tu entrar na marca ali, tinha 400 colaboradores e toda essa jornada até esse momento, né, que o fundador da marca acabou deixando a empresa, né, deixando a gente aqui. E tem alguma história marcante, assim, algum ponto que isso foi um ponto de inflexão na marca, isso que foi um grande desafio que a marca passou, essas foram as dificuldades na época? Cara, porque era vários. Outro momento. Hoje a galera abre marca de beachwear e é totalmente diferente, porque era ser alguém que ia cortar o mato, né? Principalmente fazendo moda, 1972. Cara, tem várias histórias. Assim, você imagina, a complexidade de se ter uma marca no Brasil, uma empresa no Brasil é imensa, né? Segundo o dado do Sebrae, acho que 80% das empresas fecham até 5 anos. Então, você tem uma empresa que tem mais de 5 é um desafio. Com mais de 10 é complicado. Com mais de 20, esquece. Mais de 30 é impossível. Há 52 anos. E detalhe, tá? Recriando e inventando moda em 2 triângulos para cima e um triângulo para baixo. Você não tá fazendo... Hoje a gente faz muito roupa, quase 40% do nosso mix é roupa. Mas até então... Até pouco tempo atrás, são 2 triângulos para cima e um triângulo para baixo, você tem que ficar se reinventando. A gente não faz meia branca, que é a mesma commodity que você vai vender, vai brigar por preço. A gente tem que inventar moda, literalmente. Então, assim, vários cases, né? E só um ponto que é interessante sobre sucessão, segundo dados também, 55% das empresas não tem uma sucessão de pai para filho vitoriosa. A maioria quebra, 55%. Então, a gente já vai contra as estatísticas. E de avô para neto, né? Avô para filho, filho para neto, 95% das empresas não suportam essa sucessão. É feliz aquele fundador que consegue passar o bastão, né? De forma... É difícil. Eu tenho vários amigos que vivenciam isso na moda hoje. Eu, por ser ainda jovem e tocar uma marca, a Sharon também, vários amigos que são filhos de fundadores de marca, assim, cara, como é que você faz? Como é que você consegue fazer isso? Como é que eu falo com meu pai? Eu falei, cara, eu não tive que dialogar com ninguém. Você tem os seus desafios, mas eu tenho alguns caminhos que eu acho que são interessantes. Mas foram diversos momentos muito críticos, vários pontos de inflexão passados. Por eu não ter tido um diálogo com o Davi, empresário, eu tinha um diálogo com o Davi, pai da menina que eu queria ficar. Então, um cara de quase 2 metros de altura, um vozeirão, cara de bravo, cara de mal, tinha medo do cara, meu irmão, da minha altura. Só que imagina, quando você tem 12 anos, você olha muito mais para cima. Então, eu nunca tive o prazer de ter conversas. Mas eu escuto várias e várias conversas de pessoas que vivenciaram. Se você considerar que na Blue Man, hoje nós temos 95 funcionários. Dos 95, mais de 35 tem mais de 10 anos de casa. E eu tenho uma senhora que tem 42. Dos 95, 35 tem mais de 10 anos de casa. Mais de 10 anos de empresa. É outro ponto fora da curva, né? A gente fez premiação para quem tem mais de 5 anos já ganha um troféu nosso. Aí tem 5, 10, 20, 30 e 40 anos de casa. Caramba, 40 anos. Na festa de final de ano do ano passado, a gente colocou um estúdio de flash tattoo, que são tatuagens pequenas, tipo essa aqui. Não rola aquele
Quando tu nasceu, já tava aqui? Claro, óbvio. Muita gente é assim, a modelista, estilista de biquíni tem 35 anos de casa, mais do que eu tenho de vida. Ela já estava desenhando os biquínis. Dona Luísa, do RH lá do DP, tem 43 anos de Blue Man. Ela nasceu lá, ela primeiro trabalho, vai ser o último trabalho. A filha dela nasceu, ela estava saindo da empresa, indo para a maternidade. Ela conheceu o marido lá, que era cortador. Enfim, a vida dela é aquilo ali, assim como ela, várias outras pessoas. A gente gosta de falar que a Blue Man é uma empresa que realiza sonhos. E tem muita utopia, tem muito greenwash, tem muitas pessoas que vendem isso, mas de fato lá a gente trabalha isso como verdade. No aniversário das pessoas, a gente tem lá quanto tempo tem de casa, eu recebo isso um dia antes do aniversário da pessoa. O telefone dela, quanto tempo tem de casa, qual é o ano que ela está fazendo, né? Qual é o seu aniversário e qual é o sonho que ela tem, que ela gostaria de realizar. E muitas das vezes a gente faz o tangível. Não dá para falar, quero ganhar Mega Sena. Se eu pudesse, eu ganhava, até dava um pedaço. Mas a gente tenta realizar o sonho dessa pessoa. E no final do ano passado foi um case muito legal. Eu volto a falar também sobre as dificuldades, mas a gente colocou lá qual o sonho que a Blue Man te ajudou a realizar. Então teve casa própria, teve carro, teve carteira de motorista, teve a formação dos meus filhos, teve quem botou, me tornou um homem, pai de família. Então assim, a gente busca muito a formação acadêmica, a gente busca muito esse viés, e a gente botou um estúdio de flash tattoo, que são pequenas tatuagens. E a gente botou lá um papel com várias tatuagens que poderiam ser feitas, ligadas à praia solar, né? Sol, mar, aguinha de coco, coqueirinho, guarda-sol e tal, e tinha algumas logos da Blue Man se a pessoa quisesse tatuar. Cara, das 95 pessoas, umas 30 e poucas se tatuaram alguma coisa, das 30 e poucas, 17 pessoas tatuaram a logo da marca no corpo. Você acabou de assistir mais um corte do Marcas Podcast, e para você assistir esse episódio na íntegra, e esse episódio tá incrível, é só você acessar o nosso canal no YouTube e aproveita e já se inscreve no canal.